الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e essa é a nossa edição 169 do podcast da Casa das Futebol de Seleções. Então, se você não conhece a gente, bora com a gente, porque a gente está aqui nesse esquenta da FIFA de setembro. E agora a gente vai falar de, enfim, as eliminatórias europeias completas. Agora todas as seleções vão começar a jogar as eliminatórias do mundo todo, sendo que já tem seleção que não joga faz quase um ano a eliminatória. Vai acabar as eliminatórias aqui na América do Sul e vai começar por uma parte da Europa. A gente está aqui para fazer essa prévia dos grupos que começam e também dos grupos que já estão em andamento. O que esperar nessas rodadas seguintes. Antes de começar o nosso bate-papo, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo sobre futebol e seleções basicamente diariamente por lá, então dá uma moral lá pra gente. Também seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar os podcasts que a gente já soltou, né? A gente tá falando aqui do 169, no anterior a gente falou sobre as eliminatórias sul-americanas, eliminatórias africanas, enfim, repercussão da Tchan, que está chegando na reta final, enfim, aonde tiver, vai ter os jogos da Ásia, eliminatórias da África, na CONCACAF, enfim, vários lugares aí para você conferir com a gente. Também apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. E se não puder, apoia.se/ConteVerde também. Se não puder, compartilhe esse podcast com um amigo seu que quer saber como serão as eliminatórias europeias. Ao meu lado, João Rain. João, enfim, chegou a hora de falar de todo mundo nas eliminatórias, não vai precisar mais dividir torneio, não vai precisar mais ficar vendo onde cada seleção está jogando. Enfim, agora todas as seleções europeias estão disputando as eliminatórias. O que dá para esperar desses grupos aí? Agora tem aquela questão, né? Que são um grupo de 4. Uma data FIFA que você bobeia, uma seleção grande, já compromete uma classificação para a Copa do Mundo. Então tem que ficar, ligadinho. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, e a todos e todas que nos acompanham aqui. Pois é, eu acho que agora é a hora da verdade, finalmente, depois dessa fase meio campeonato carioca das ideias aí das eliminatórias europeias, com seleção por uma parte, seleção por outro lado, e uma misturada e vira e tal. A gente já explicou isso aí em outros programas, como é que funciona toda essa loucura aí das eliminatórias e da definição dos grupos e tudo mais, e jogar antes e jogar depois. Mas eu acho que a expectativa agora é boa para ver se essas seleções favoritas, que foram as que chegaram por último, se elas vão conseguir, provar que são favoritas mesmo. Eu acredito que sim, mas vamos ver aí o que nos aguarda, o que nos reserva. O futuro é uma caixinha de surpresa, nunca ouviu essa frase antes. E a gente vai ficar de olho, para ver se é aquilo que eu comentei, Teve aquela eliminatória, não lembro, acho que foi para 2018, que a Alemanha começou perdendo para a Armênia, empatando, não lembro com quem. Mas aí, como eram 6, a Alemanha recuperou. Agora, uma data FIFA ruim, cara, de uma seleção dessas, compromete muito. Lembrando, só para quem não pegou a explicação, as seleções que estão entrando aqui, basicamente, são as seleções que estavam no Final Four da Liga das Nações. Tem algumas outras que já foram sorteadas e ficaram esperando, mas basicamente Alemanha, Portugal, Espanha e França vão começar essa jornada agora nas eliminatórias. Então, bora começar falando do Grupo A, que é o grupo da Alemanha. A Alemanha que está com uma convocação bem divertida, inclusive, cheia de novidades. Você também tem a Eslováquia, a Irlanda do Norte e Luxemburgo. João, acho que é um grupo onde acho que está bem distribuído esse grupo. A gente tem a Alemanha como franca favorita, A Eslováquia, que se junta ali como uma segunda força para buscar essa vaga na repescagem, mas acredito que a Irlanda do Norte tem condições de incomodar. E Luxemburgo, que chega aí não sei se dá para chamar uma crise interna, mas uma troca de treinador após 15 anos, toda a questão do Gerson Rodrigues, que foi acusado de agressão doméstica, e o treinador bancou o Gerson Rodrigues mesmo com o processo em vigor, e
e acabou pedindo as contas por uma grande oportunidade de mercado que você vai explanar aí mais. Enfim, acho que esse grupo está bem estático. Acho que a grande disputa desse grupo vai ser entre Eslováquia e Irlanda do Norte para ver quem vai para a repescagem, a não ser que a Alemanha queira causar entretenimento. Bom, eu acho que a Alemanha não vai, como eu falo com os, né, desde o Mundial de Clubes, né, que o pessoal falava da resenha, não teremos essa resenha, né, da Alemanha, a Alemanha proporcionando essa resenha pra gente, né, de perder e se complicar. Eu acho que não, acho que eles vão ganhar, né, de Luxemburgo, Irlanda do Norte e Eslováquia aí, né, aí o segundo lugar vai ser, acho que uma disputa mais equilibrada aí. Eu não sei como que vem a nossa Irlanda do Norte, né? Mas a Eslováquia e o Luxemburgo aí podem estar brigando entre si, né? Você falou do treinador, é brincadeira, né? O cara acusado lá sendo, né? Não processado, né? Julgado pela justiça, né? Digamos assim. E aí chega lá e fala, não, eu vou convocar ele. E aí acontece, né? Dele falar, putz, galera, vou treinar o time da terceira divisão, a oportunidade da minha vida aqui que eu vou ter, e aí eu vou largar depois de 15 anos e, né, assim, como você bem disse, né, claramente foi por causa desse caso do Gerson Rodrigues que ele se queimou e aí viu que não tinha muita escapatória e pelo jeito ele tentou levar até o último momento, né? Porque agora na beirada da partida ele falou que vai sair, né? Mas vamos ver o que vai dar dessa seleção e, né, pelo menos vai ser... eu acho que vai ser para o melhor da seleção, né? Não ter uma pessoa com um caráter tão legal assim, né? Que convoca pessoas, né, que estão sendo fortemente acusadas. São suspeitos, né? A gente não pode falar que é ou não é, né? São suspeitos, mas que pelo menos deixasse afastado, né? Que eu acho que é o mais certo, como aconteceu em casos de apostas aí. Eu sou a favor de afastar o jogador até que se julgue, porque também acaba sendo uma coisa, né, muito polêmica. Lógico que não podemos comparar aí agressão com apostas, né? Mas enfim, mas eu acho que, né, a gente vem aí com esse problema de Luxemburgo e que vai trazer, né, o grande Jeff Strasser, que quando o jogador passou ali pelo glorioso Metz da Alemanha e estava treinando a grande equipe do Progress Niederkorn, aí uma equipe que, né, infelizmente não conhecemos, aí não temos propriedade para comentar, e vai ser, né, o treinador definitivo aí, né, não demorou assim tanto, né, se imaginava que pudesse ser outro, né, um outro problema agregado aí de não ter um treinador, mas vamos com Jeff Strasser, vamos ver aí o que ele pode trazer, como que ele vai conseguir surpreender a Alemanha, principalmente, né? Pois é, e lembrando que será que o Jeff Strasser vai ficar 15 anos à frente de Luxemburgo, né? Igual foi o Luke Holtz, né? Fica a questão. Mas o Gerson, acho que tem a grande questão, não definindo obviamente, mas é o baque porque é a principal estrela do país, né? Então, o Gerson Rodrigues, nessa pseudo-ascensão que o futebol de Luxemburgo teve, ele foi o grande nome, né, dos Leões. Ele foi o cara que colocou à frente ali naquela eliminatória da Euro, que o Luxemburgo brigou, inclusive com a Eslováquia, né, que está no mesmo grupo. Ele foi o cara que levou essa seleção à frente. Óbvio, é um baque, mas não tem o que fazer, né? E foi legal porque vieram protestos das arquibancadas no amistoso que o Luxemburgo fez em junho contra a Eslovênia. Ou seja, a própria torcida não quer ver um cara desse na seleção. Então tem muita coisa acontecendo. Você falou da Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte subiu na Liga das Nações, né? Ela, inclusive no grupo com o Luxemburgo, ela foi a primeira colocada com 11 pontos, garantiu acesso direto para a Liga B. E a nossa Alemanha, João, o que você achou na convocação? Pois é, surpreendente a convocação da Alemanha, Salaf. Né, eu tava, né, dando uma olhada e os goleiros já tem, é curioso ver que não tem, né, mais Ter Stegen, não tem mais Neuer, e até o goleiro Dahmen foi a primeira convocação dele, né, para a seleção alemã, e ele foi campeão europeu sub-21 em 2021 pela Alemanha, e aí também trouxe o Collins e o meia atacante Nöbel, que também vão ser, né, pela primeira vez, vão representar pela primeira vez aí a Alemanha, e ele não chamou o Sané, né, que estava no Bayern de Munique, agora está no Galatasaray,
que era um dos destaques ali da seleção, né? A gente não pode falar que era um cara assim, né, decisivo, assim, né? Mas enfim, era um cara que compunha bem ali, né, entre os principais jogadores. Então, é curioso aí essa ausência, talvez uma tentativa de reformulação, renovação aí que o Nagelsmann tá tentando, mas ao mesmo tempo, né, o Rudiger pelo menos aí volta para a seleção, né, e a gente falou na outra convocação, né, de vários desfalques das seleções principais e tal, né, e tudo mais, e ele também não vai ter, né, o Musiala, o Havertz, o Kleindienst e o próprio Ter Stegen, que eu já falei, né, o goleiro, todos lesionados, então vai ser meio desequilibrado, mas eu acho que não é um problema, né, Sof, com os adversários aí que nós temos em questão para a Alemanha no grupo. Em tese, né, se a Alemanha não bobear é para ser tranquilo, até porque o jogo mais difícil para a Alemanha nesse grupo vai ser logo na primeira rodada, que é contra a Eslováquia fora, né, talvez esse jogo seja o jogo mais tenso, a Alemanha estreia com a Eslováquia, dia 4, quinta-feira, o Luxemburgo encara a Irlanda do Norte, e aí na segunda rodada, no dia 7 de setembro, domingo, aqui no Brasil, tem o Luxemburgo e Eslováquia, Alemanha e Irlanda do Norte. Bora pro Grupo B, que, cara, esse grupo, se não for o mais equilibrado na eliminatórias, está muito perto. Porque a gente tem Eslovênia, Kosovo, Suécia e Suíça. Pelo menos aí a gente dá para colocar que 3 seleções estão no mesmo patamar, né, João? Eu não consigo olhar hoje e falar, não, a Suécia está melhor que a Suíça, a Suíça está melhor que a Suécia, ou a Eslovênia está melhor que as duas. É um grupo muito em aberto. Acho que essa vai ser uma disputa que vai até o final. Como que você vê o panorama dessas seleções? E o Kosovo, que chega ali com medo de esperar, é uma seleção que acho que não é tão fraca assim, dá para roubar uns pontinhos e acho que não chegar a brigar, mas acho que complicar a briga entre os 3. Mas esse grupo B tá fantástico para quem quer uma disputa equilibrada por uma vaga na Copa. Como diria, né, o nosso ídolo Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim nesse grupo. O Kosovo, acho que, igual você falou, né, tá, acho que um nível abaixo das outras 3 seleções, mas ao mesmo tempo, como você disse, né, ele ainda pode proporcionar uma perda de pontos, né? Não é uma seleção completamente frágil que não vai fazer nada, né? Então acho que por esse lado que você disse, com certeza pode ser um definidor no grupo, né? Quem perder pontos contra o Kosovo vai se complicar, provavelmente, né? E, né, eu acho que é bem nivelado mesmo, como você disse. Eu acho que a Eslovênia vem num momento interessante. Aí a Suécia tem bons nomes, né? Tem uma seleção com bons nomes, mas não sei se em campo como que vai ser, né? Eu acho que, né, o Gyökeres está muito bem, tem o Isaac aí com litígios com o Newcastle, né? Vamos ver o que vai dar disso tudo. Mas acho que a Suécia individualmente talvez seja a melhor, né, no papel ali, mas vamos ver como que vai ser em campo, né, como que vai ser na prática, que a gente sabe que a teoria e a prática no futebol nem sempre estão juntas, né. E a Suíça, eu não sei o que né, eles não fazem maus trabalhos, mas ao mesmo tempo eu não tenho aquela confiança, assim, né, mas como é um grupo equilibrado, vai que eles conseguem surpreender, né, eu não sei muito bem, aí não vi muita renovação nos jogadores da Suíça, aí se você tiver informações, só de uma renovação maior aí dessa seleção, mas não me parece uma seleção que está conseguindo trazer mais jovens talentos aí para se renovar daquela geração do Shaqiri, né? Mas vamos ver aí o que a gente pode ter. Eu acho que com certeza vai ser, né, um grupo com completo entretenimento. Assistir os jogos, eu acho que vai ser interessante aí para você que vai acompanhar. Eu acho que a Suíça, pelo que ela fez na Euro no passado, deixou boas impressões, né? Lembrando, a Suíça faz uma boa Euro, eliminada pela Inglaterra nos pênaltis, né? Então, é uma geração, como você falou, não tem nenhuma grande inovação, mas tem nomes interessantes, né? Você tem o Embolo, tem o Ndoye, o Adoni no ataque, né? Jogadores que estão ganhando destaque, até mesmo na defesa. Tem o Akanji, que é um baita de um jogador com experiência. Eu acho que dá para dizer até que é uma seleção mais experiente, né? Se por um lado você tem a Suécia, que tem jogadores melhores, menos a Suíça tem jogadores mais experientes, e acho que não chega a ser um time muito velho, assim, você não tem tanta dependência do Shaqiri, igual foi no último ciclo. Você ainda tem o Xhaka lá, mas o Xhaka, até pelo que ele fez no Bayer Leverkusen recentemente, mostra que ele tem um potencial ainda, né? Enfim,
E eu estou muito ansioso para ver como vai ser o Chesco agora no United, né? Como que essa transferência na carreira dele, esse outro patamar, né, vai fazer ele chegar bem na Eslovênia. Ele que foi um cara que a gente até falou no passado, né, decepcionou na Euro, a gente esperava muito da Euro do Benjamin Chesco, mas depois na Liga das Nações ele soltou os cachorros, ele foi muito bem, né, marcou vários gols e é um jogador que acho que vai ganhar mais corpo com essa transferência da Premier League. Ver se isso vai refletir na seleção no momento em que a Eslovênia precisa dele, né, João? Pois é, o problema para mim, né, acho que eu concordo com você, com o que você falou, né, acho que é importante para ele jogar num nível maior, né, como a Premier League, que talvez é a liga mais disputada do mundo, né, mais competitiva do mundo, mas ao mesmo tempo ele foi pro United, né, que tá ultimamente sendo um cemitério de jogadores, então não sei, né, tenho essas dúvidas por causa do time, porque o time também não tá ajudando muito, né, foi eliminado pelo time da terceira, quarta divisão lá, quarta divisão, então é meio, né, esse pé atrás aí, não por causa do jogador, mas por causa do time, né, mas enfim, vamos torcer que pela seleção nada disso afete aí o Chesco. O United não mate o Chesco, por favor. Então, só passando a primeira rodada do Grupo B, esse primeiro jogo vai acontecer dia 5, sexta-feira, Eslovênia, Suécia, e Suíça e Kosovo, e aí a segunda rodada no dia 8, segunda-feira, Kosovo e Suécia, Suíça e Eslovênia. Vai ter sempre um jogo interessante para acompanhar nesse grupo, né? Vai ser sempre um duelo direto entre as que a gente imagina que estão na cabeça. Vamos para o Grupo C que também promete um certo equilíbrio. A gente tem Belarus, Dinamarca, Escócia e Grécia. João, a Dinamarca, ela fez uma Copa decepcionante, não fez uma Euro tão boa assim ano passado, mas a Liga das Nações deu uma resposta legal, né? Atrapalhou a vida lá de Portugal, quase eliminou Portugal nas quartas de final, né? Mostra que ainda tem um gás essa geração da Dinamarca, também tenta se renovar, né? Engraçado, você falou de jogadores que foram para o United e viraram um cemitério, né? Teve o caso do Holden, né? Que surgiu muito bem na seleção da Dinamarca, quando estava na Atalanta. Eu lembro que quando a gente começou a acompanhar ele nos meus primeiros podcasts nas eliminatórias da Euro, né, da última Euro, a gente falava, meu Deus, esse cara é um monstro, não sei o que. Ele foi pro United e foi pro United. Enfim, então mas acho que a Dinamarca mostrou potencial, principalmente nessa fase final, mas quem mostrou muito potencial na Liga das Nações foi a Grécia. Né? A Grécia que fez uma boa campanha na Liga das Nações, bateu de frente com a Inglaterra, venceu a Inglaterra em Wembley, talvez nos jogos mais memoráveis aí para a seleção grega nos últimos anos. Então é para ficar de olho, né? Se a Grécia vai conseguir surpreender. Ela subiu, né? Inclusive contra a Escócia que está aí também nesse grupo. Então acho que diferente do grupo anterior, do grupo B, onde a gente tinha, como que eu posso dizer, não dá para apontar um favorito, aqui a gente pode até falar que a Dinamarca é favorita. Só que a gente tem que admitir que a Grécia está muito próxima e a Escócia, por mais que, na minha opinião, não sei a sua, esteja abaixo da Grécia, a Escócia não está longe. Então, acho que são três seleções meio parelhas aí. E, claro, Belarus, que está... Aí, acho que Belarus está pior que o Kosovo nessa situação, né? Belarus acho que está lá no fundo do poço. Mas, enfim, como que você vê essa disputa nesse grupo que também promete ter emoção até o fim? Vai, Luiz Carlos Júnior. Eu concordo, ia falar, né, que a Escócia está correndo por fora mesmo. Acho que, né, uma seleção conhecida, de certa forma tradicional e tal, mas não tá naquele momento, como você disse, a Grécia vem num momento legal, né, acho que o melhor momento desde muito tempo aí, né, desde aquela geração ali que ganhou acho que desde 14. A Eurocopa, né, talvez, né? Quando passou, acho que desde 14, quando foi para as oitavas da Copa. É verdade, perdeu para Costa Rica, né? Uhum. Também assim, não gostava daquele futebol, mas enfim, chegou nas oitavas, né? Mas eu realmente acho que vem numa crescente aí, se a gente pode dizer assim, né? Tô me sentindo num programa do Sport TV falando isso. E a Dinamarca, né, igual você disse, né? Chegou até bem na Liga das Nações e tal, mas não tá me inspirando também muita confiança, assim, não sei o que a gente pode imaginar aí, né? Porque acho que a pressão de jogar para ir para a Copa do Mundo é diferente, né, do que jogar a Liga das Nações. Você tem, né, uma responsabilidade maior. A Dinamarca aí vem participando aí das últimas Copas, mais do que vinha e tudo. Então vamos ver se eles vão conseguir manter isso. Mas acho que Dinamarca e Grécia briga mais direta, e como no outro grupo, né, o Kosovo tiraria
poderia tirar pontos, a Escócia pode ser essa seleção, né, para tirar pontos, já que Belarus vai ser o saco de pancadas do grupo, provavelmente, né? Então vai ser a balança, né? A Escócia aí para esse grupo, talvez, né? E o confronto direto também, que a gente também falou no outro podcast, né? Como o confronto direto pode ser decisivo. Eu acho que a Escócia pode ficar um pouco empolgada com seus torcedores, né? Porque é um país que não vai para a Copa desde 98, né? Então, o pessoal deve estar mais entusiasmado porque, querendo ou não, é um grupo onde a Escócia tem mais, pode ser até assim, de chances, né? Se fossem outros. E é engraçado, falando de Escócia, vamos citar o caso do McTominay, que foi pro United, era uma tristeza, na seleção ele ia bem, e no final das contas, quando ele vai para o Napoli, ele se reencontra e é um dos grandes nomes da conquista do ano passado do Scudetto. Vamos agora passar para o grupo D, o grupo da França, aí a gente volta para aquele patamar do grupo A. A França não deve ter tantas dificuldades, porque o grupo tem Islândia, Ucrânia e o glorioso Azerbaijão do Fernando Santos, que ainda não venceu mesmo estando há um ano no cargo. Então, um abraço para o Fernando Santos, grande treinador, inspirador do João Rai. João, acho que é novamente aquela vez a disputa muito pela repescagem, né? Lembrando só, o primeiro colocado vai direto para a Copa, o segundo vai para a repescagem, isso em todos os grupos. A França acho que não deve ter dificuldades aqui, enfim, talvez a Ucrânia seja uma seleção um pouco mais acima das outras que a gente falou em outras chaves, mas enfim, a Ucrânia tem que ficar de olho na Islândia só. Acho que é um grupo também que podemos dizer assim que as forças estão bem dispostas, né? Estão bem pontuadas. Mas se alguém bobear, tem ali uma Islândia que é capaz de aproveitar pontos, até mesmo a Ucrânia contra a França. Só ficaria decepcionado se alguma dessas três seleções perdesse pontos para o nosso Azerbaijão de Fernando Santos. Grande Fernando Santos, que escuta o nosso podcast, um forte abraço para ele. O Azerbaijão realmente, né? Se ele escuta, ele deve nos odiar, hein, cara? Verdade. Né? Não nos processe, Fernando Santos. Não temos dinheiro. E o processo vai ser em euro, então não vai ser legal, não. Mas o Azerbaijão, né, não tem nada contra a pessoa do Fernando Santos, tá? Pelo amor de Deus, é o trabalho. Vamos separar bem. Mas o Azerbaijão, né, sem chances. A França, né, teve a convocação já, né? Eu tava falando com o Salaf antes da gravação, né? Como os caras deixam a lista para em cima da hora, né? Tem seleção que convocou, seleção que não convocou, mas a França convocou. Tem, né, o Mbappé aí, a grande estrela presente, e o estreante também, o meia do Mônaco aqui, o Aklioche, eu não sei se é assim que fala, peço perdão aí ao atleta, mas, né, o meia do Mônaco que teve 7 gols e 3 assistências na temporada passada, né, teve números interessantes aí, até, né, para um atacante de tantas assistências, né, é diferente, mais assistência do que gol. Mas, né, foi essa a novidade aí da França para essa convocação. O resto do elenco tá bem parecido aí com o que tivemos. E eu concordo com você, acho que a França é bem favorita, né? Não precisa nem jogar assim tanto, acho, né, para passar tendo a Islândia e o Azerbaijão e aí fazer o dever de casa contra a Ucrânia, né? Acho que é isso, é conseguir ir bem no confronto direto ali, né? Não precisa ganhar. E ainda tem o fato da Ucrânia não jogar em casa, né? A Ucrânia não vai conseguir jogar a partida dela na Ucrânia, né? Vai jogar em outro país, não sei onde que eles vão, onde que eles mandam jogos, Saf. Eles estão jogando na Polônia, né? Tanto que esse primeiro jogo contra a França vai ser em Breslávia, né? Eles já estavam jogando na Polônia anteriormente. Isso, muito obrigado. Então, acho que acaba sendo um fator, né, que prejudica também a Ucrânia aí jogar fora de casa, por mais que possa haver, né, ucranianos lá presentes e tal, mas acho que é diferente, né? Então, vamos ver se a Ucrânia vai conseguir peitar aí a França, mas também no segundo lugar não é ruim para os ucranianos, né, para poderem depois brigar pela vaga com as outras seleções nas repescagens e toda a seleção diferente que a UEFA faz agora, né? Então, acho que eles vão ficar relativamente satisfeitos aí com o segundo lugar, já que a França é muito favorita. Lembrando só que a Ucrânia foi para a última repescagem, né? Ela foi perdendo a vaga para o país de Gales, mas ela chegou, né? E estava no começo ainda da guerra, inclusive, foi um momento muito até marcante, muito forte
Mas é ver se a Ucrânia consegue. Acho que é como a gente falou, né? É um grupo que tem os seus favoritos por posições bem determinadas. É ver se isso se comprova ou se acontece alguma surpresa, porque o futebol, meu amigo. Enfim, vamos passar aqui aos jogos, né? Na primeira rodada tem Islândia, Azerbaijão, Ucrânia e França, isso na sexta-feira, dia 5, e na segunda rodada tem Azerbaijão e Ucrânia, e França e Islândia na terça-feira, dia 9. Eu não passei do grupo anterior, só para confirmar aqui. Grécia e Belarus no dia 5, sexta-feira, Dinamarca e Escócia, segunda rodada no dia 8, segunda-feira, Belarus e Escócia, Grécia e Dinamarca. Vamos para o grupo E, que eu acho que promete emoção na segunda posição. Que a gente tem a Bulgária, a Espanha, a Geórgia e a Turquia. Eu acho que a Espanha, assim como nas outras chaves, tem disparada favorita, só se bobear muito para perder essa vaga. Mas a gente vai ter Geórgia e Turquia, que são seleções que vêm numa ascendente, uma grande, óbvio. A Turquia, acho que até pelo nível técnico, por ter mais jogadores em grandes times, né? Você tem o Wilson que está fazendo um baita de uma temporada desde o ano passado pela Juventus, é um cara que está se provando ser um bom jogador, enfim, tem jogadores mais espalhados. Ao contrário da Geórgia, você tem o Mamardashvili, que é um baita de um goleiro que já mostrou ser um diferencial em vários momentos, e o Kvaratskhelia, né? Enfim, campeão da Champions. Mas acho que são peças mais pontuais. Mas a Geórgia mostrou na própria Eurocopa que é uma seleção que consegue ter potencial, né? Consegue ter momentos de brilho. Então acho que a Espanha deve passar aí, claro, Turquia e Geórgia podem complicar a Espanha? Pode. Né? As suas seleções já provaram isso, né? A gente lembra no passado, a Geórgia venceu Portugal, né? Fazia muito tempo que a seleção portuguesa não perdia antes daquela. Acho que o Martínez estava invicto em Portugal antes daquela derrota. Enfim, e a Turquia também fez boas partidas na Euro, né? Enfim, chegou até as quartas de final. João, que dá para esperar dessa chave? Claro, você tem a seleção da Bulgária, que é a quarta força do grupo, mas até pela Liga das Nações que fez, né? Onde conseguiu até ir para o playoff, né, disputar o acesso, acabou não subindo, mas é uma seleção que pode ali beliscar uns pontinhos, pode fazer com que o pessoal tropece. O que dá para esperar dessa chave, principalmente essa briga que aparenta pintar pela repescagem entre Turquia e Geórgia? Pois é, acho que a Bulgária pode ser a definidora do segundo lugar, né? Se tirar pontos da Geórgia ou da Turquia aí a outra vai se aproveitar. Acho que para a Espanha, né, lógico, igual você disse, acho que não longe, mas muito longe de serem seleções bobas aí que a Espanha vai ter vida fácil. Acho que tá bem longe disso. Acho que vão ser jogos difíceis, mas como a Espanha tá num nível bem alto, né, que a gente imagina que com o que já apresentou em outras partidas, né, em outras competições, e pela capacidade do elenco é para ganhar do mesmo jeito, né, mesmo sofrido, mas vai ganhar. Então, por isso que a gente coloca aqui em primeiro lugar, né, porque a Geórgia e a Turquia são seleções desprezíveis, não, longe disso. Mas igual você comentou, né, acho que a Geórgia também, além de ter menos nomes nas grandes ligas, digamos assim, para mim parece às vezes que falta um fôlego, alguma coisa assim, tipo, o primeiro tempo vai lá bem e tal, e aí o segundo tempo cai um pouco mais de ritmo, sabe? Não consegue sustentar resultado tanto quanto eu acho que a Turquia pode sustentar mais, assim, eu acho que a Turquia tem um pouco mais de capacidade para isso, assim, para esses jogos decisivos, isso fazer uma diferença, sim. Eu acho que isso pode ser um fator aí que pode definir para a classificação turca, né? Eu acho que está um pouquinho na frente da Geórgia para ficar nessa segunda colocação, né? Não é classificação, né? Porque é para repescagem. Mas vai ser um grupo legal também. Eu acho que vão ser bons jogos para assistir, mesmo que a Espanha possa, no final, vencer aí os adversários, mas acho que não vai ser um grupo monótono, né? Então, mais um grupo aí que a gente pode acompanhar com alegria. Acho que essa palavra não vai ser um grupo monótono, vai ser um grupo aí que a Espanha, se não se cuidar, pode bobear, pode perder pontos, e acho que a briga entre Turquia e Geórgia aparenta estar bem aberta, né? Vai ser bem interessante acompanhar aí essas partidas. Só passando a primeira rodada, que já vai ter um Geórgia e Turquia em Tbilisi, então a Geórgia tem chance aí de começar pontuando bem. A Espanha estreia fora de casa contra a Bulgária, isso na quinta-feira, dia 4, e na segunda rodada a Geórgia volta a jogar em casa, então acho que, dada essa proporção de 6 jogos, se a Geórgia estreia com 2 vitórias,
ia ser bem interessante para eles, né? Acho que essa tabela pode favorecer a Geórgia. E claro que lá na frente vai ter uma data FIFA que vão jogar 2 fora, isso pode complicar, mas para esse começo é importante. Se conseguir essas 2 vitórias em casa, a Geórgia se destaca, enquanto a Espanha visita a Turquia, esses jogos em 7 de setembro, domingão. Vamos para o Grupo F, que tem Portugal, campeão da Liga das Nações, né? Uma seleção que está no auge, assim, eu acho que está um trabalho muito bom no Martins, é um trabalho que ressalta, né? Se na Euro deixou a gente desconfiado por não fazer boas partidas, a Liga das Nações, como a gente falou na data de junho, veio trazer essa resposta, né, que faltava para a gente sobre o trabalho do Martins. E aí, no grupo, a gente tem Irlanda, Hungria e Armênia. João, achei que Portugal está muito à frente das 3 seleções, e a gente pode ter uma briga legal, podemos dizer assim, entre Hungria e Irlanda, que são seleções que, principalmente a Hungria, no passado tinha muita tradição em Copa do Mundo, a Irlanda, ali na década de 90, né, chegou a participar de umas Copas, não vai para a Copa desde 2002, brigando pela repescagem. Acho que essa briga entre as duas vai ser até bem legal de acompanhar. Acredito que a Hungria, até pelo momento, enfim, né, jogando em Liga das Nações A, tem o seu grau de favoritismo, né, por mais que tenha sido rebaixada, né, a Hungria foi rebaixada, ela foi playoff, e no playoff, se eu não estou enganado, ela perdeu para a Turquia, né, foi a Turquia que subiu no lugar, fazendo bons jogos. Enfim, João, como você vê essa chave? A Armênia é a Armênia que a gente não confia nem um pouquinho, é uma seleção que a gente já cansou de martelar aqui, que vive momentos horríveis e está em um momento horrível. Enfim, como que dá para pintar esse grupo de Portugal rumo a essa Copa de 2026, a última de Cristiano Ronaldo, a gente acha? Eu acho que será a última Copa aí do CR7. A Armênia, né, que acho que a referência armênia que a gente tem é o grande grupo System of a Down, né, que é maravilhoso. Mas, dito isso, acho que, né, vão ser coadjuvantes aí no grupo. Aí, como você falou, né, a Hungria e a Irlanda disputando, mas eu acho que a Hungria é favorita, assim. Acho que tem mais nome, tem mais qualidade, mesmo você falando que foi rebaixada aí, né, num jogo tenso, inclusive, né, contra a Turquia, os caras se provocando ali. Eu acho que o Arda Güler e o Szoboszlai trocaram farpas, como diriam. Então, né, não foi um jogo muito tranquilo, não. E aí até o Arda Güler falou, mas vocês tomaram, não sei se foi 3 gols, sei lá, vocês tomaram os gols aí, vocês não estão falando o quê, né? Enfim, pesquisa aí que foi uma treta grandinha. Mas eu acho que a Hungria vai ficar com esse segundo lugar, mas ao mesmo tempo, né, pode dificultar, principalmente, acho que jogando em casa aí contra Portugal, pode tirar uns pontinhos de Portugal também, né? Mas acho que Portugal fica aí com a primeira colocação. E você falou, né, do Martínez, acho que o trabalho dele não é assim, nossa, que revolucionário, né? Que cara que transformou o futebol da seleção portuguesa. Mas ele sendo muito bom, ele conseguiu colocar o potencial que a gente tanto falava, né, antes, que não conseguia aproveitar. Ele conseguiu mostrar, esse cara aqui, o Francisco Conceição, outros jovens, outros jogadores que a gente falava, poxa, olha que esse cara tendo desperdiçado na seleção, né, não consegue jogar bola na seleção porque não é bem utilizado, não é bem aproveitado. Então, você vê como um cara que consegue pelo menos aproveitar as potencialidades dos jogadores, né, e colocar o Cristiano Ronaldo de volta, que estava sendo já condenado a não jogar pela seleção, né, antes estava sendo bem escanteado, né, deixado de reserva e tal. A gente sabe que ele, né, não é mais o mesmo, né, o cara já tem 40 anos, né, nas costas, mas ao mesmo tempo ele é muito matador, então você tem que usar ele de algum jeito, né, você tem que aproveitar, mesmo que não seja pelo jogo inteiro, mas você tem que aproveitar ele porque é um cara que, né, além de ser um matador, ele chama muito a atenção, né? A defesa vai se preocupar 5 vezes mais quando ela olha o Cristiano Ronaldo ali na área, né? Ou um cara diferente. Então, acho que é isso que o Martínez traz, né? Acho que essa confiança que a gente tem muito maior agora no futebol de Portugal para se classificar sem... Acho que não sem tantos problemas, né? Porque a Hungria e a Irlanda talvez, né, podem dar aí um trabalho, mas ao mesmo tempo, né, tem feito
né, um futebol vistoso, né, e foi campeã com bons méritos aí da Liga das Nações, né. Um abraço mais uma vez, Fernando Santos, com esse seu belo discurso sobre os jogadores portugueses. E a gente tem que lembrar, né, Portugal, por mais que tivesse uma seleção boa, foi para a última Copa, foi pela repescagem, porque na fase de grupos perdeu para a Sérvia. O João estava lá, inclusive, no jogo que eliminou Portugal, que foi aquele jogo lá que, na verdade, o jogo polêmico foi na Sérvia, né, que foi o jogo do gol de mão lá, do pênalti, na verdade. Não, foi a mão, era um pênalti para Portugal, o juiz não marcou, o Cristiano ficou bravo, abandonou o campo, jogou a faixa de capitão. Foram jogos determinantes. Foi um empate, né, em Lisboa, que tirou o Portugal da vaga direta, né, que você estava, né, João? Perdeu, na verdade. Foi 2-1 de virada. Não sei se foi o Renato Sanches quem fez o gol de Portugal lá, da Sérvia, não vou lembrar os nomes dos caras. Mas foi 2-1, e aí um clima de velório completo, falando que a culpa foi minha, não foi minha. Foi culpa dos jogadores que estavam lá em campo. Mas, enfim, vamos deixar essa história para outro momento. Inclusive, vocês não estão vendo, mas João Rai, no seu cenário, na casa dele, tem uma foto desse jogo. O Cristiano Ronaldo, ele fotografou nessa partida. Para quem não sabe, o João Rai faz belos trabalhos fotográficos. Enfim, então mostra como Portugal, por mais que fosse a seleção que era na última eliminatória, ainda passou perrengue, né? Ainda teve que passar pela repescagem e ainda contou com a ajuda da Itália, porque todo mundo estava desenhando Portugal e Itália para uma vaga na Copa, e a Itália foi lá e perdeu para a Macedônia do Norte. Então, acho que dessa vez as coisas vão ser mais tranquilas para o povo na nossa Guiana brasileira. Então, bora agora para os grupos onde já começou, onde já tem bola rolando, né, João? Desde março, vamos passar para o grupo G. Grupo G que tem a Finlândia na primeira colocação com 7 pontos. Ah, surpresa! Não é surpresa. Quer dizer, se você tratar a Polônia, é surpresa. Mas não é tanta surpresa porque a Holanda tem 6, mas a Holanda só jogou 2 vezes. Então a Holanda aparece aí na segunda colocação, retomando aos poucos o seu lugar que é de direito. A Polônia é a terceira com 6 pontos, aí tem Lituânia com 2, Malta com 1. E, João, nesta rodada aí a gente vai ter a Holanda, acho que vai ter um Holanda e Polônia na Holanda, então acho que a Holanda tem aí um jogo um pouco mais complicado do que os seus anteriores, né, que enfrentou Malta, enfrentou a Finlândia, mas acredito que a Holanda vai conseguir vencer as suas partidas, depois vai encarar a Lituânia, mas o jogo, para mim, pra gente ficar de olho, é Polônia e Finlândia, que é o jogo da sexta rodada. A Finlândia vai folgar na rodada anterior, né? Acredito eu que se a Finlândia queira mesmo sonhar, até mesmo com uma vaga na repescagem, é essencial não perder esse jogo fora de casa contra a Polônia. A Polônia, que vem de troca de treinadores, a gente lembra que o Michael Progress deixou o comando da equipe depois de brigar com o Lewandowski, né? Daí foi basicamente o Lewandowski falar ou eu ou ele, né? Quem será que a Federação Polonesa escolheu? Enfim, então, e aí chegou o John Urban, né, para ser o novo treinador da Polônia. Enfim, João, o que dá para esperar dessa chave? Acho que a Holanda toma essa liderança ao natural durante essa rodada, mas esse jogo entre Polônia e Finlândia, lembrando que na Finlândia, em Helsinki, a Finlândia ganhou a partida, né, por 2-1, por isso que coloca uma dessa colocação assim. Se a Finlândia não perder fora para a Polônia, além de se colocar de fato na briga por uma vaga na repescagem, vai dar um clima bem legal lá na Polônia, que está cambaleando, né, desde quando decidiu contratar o Fernando Santos, que não está mais lá faz tempo. Vivendo os traumas, brincadeira, não vou falar não. Mas acho que a Finlândia é isso, você resumiu bem. Tem que arrumar o pontinho ali com a Polônia, porque aí já, né, para mim, se garante na segunda colocação. Acho que é isso. Acho que não tem muito segredo, né? O resto vai ganhar da Lituânia e de Malta, e a Holanda vai passar por cima. Então, acho que é isso. Pensar no segundo lugar. Esse primeiro lugar aí é bem ilusório para a Finlândia. Não tem como. A Holanda já atropelou uma galera nesses 2 primeiros jogos, e aí acho que vai continuar atropelando o pessoal, porque a diferença tá maior aí. A Polônia, né, não vem naquele momento, você falou aí essas crises e tal, acho que o pessoal não tá também com a cabeça tão no lugar, e o futebol já não tava legal, e ainda não estão, né, com um mental tão bom, aparentemente, né, com todas essas brigas e reviravoltas e mudanças, mas vamos ver aí se a Finlândia vai conseguir, né, se bancar. Eu acredito que sim, né, eu acho que é possível.
Acho que dá para eles conseguirem pegar esse pontinho lá e colocar, né, a vaga para repescagem embaixo do braço. Estou fazendo o gesto aqui, só está vendo, mas colocando aí a vaga embaixo do braço para repescagem e ser feliz aí e torcer para pegar uma seleção mais fraca na repescagem. Pois é, acho que esse jogo aí vai ser bem importante, né, para as diretrizes do futuro da eliminatória, também ver como que o Jan Ober vai chegar na Polônia. Só passar o serviço do grupo de Portugal estreia contra a Armênia no dia 6, sábado, e a Irlanda encara a Hungria, então já vai ter logo esse confronto que a gente estava desenhando em Dublin, então vai ser bem legal ver esse Irlanda e Hungria. E aí na segunda rodada a Armênia joga as duas em casa contra a Irlanda, e Portugal vai começar jogando as duas fora, vai encarar a Hungria em Budapeste também, jogo bem interessante, e acredito que a Armênia jogar duas em casa vai influenciar um total de 0 coisas nesse grupo. E vamos passar no grupo G agora, já na quinta rodada, a Lituânia encara a Malta no jogo mais empolgante, né, dessas eliminatórias, então o João Rai não vê a hora de começar essa partida, inclusive. E tem Holanda e Polônia, esses jogos na quinta, dia 4. E no domingo, dia 9, tem Lituânia e Holanda, Polônia e Finlândia, como já falou. Lembrando só que na quinta rodada a Finlândia folga e na sexta a banda Malta folga. Então vamos para o grupo H, que tem a Bósnia na liderança com 9 pontos, com 100% de aproveitamento. Né, a Bósnia já chamando a atenção, já folgou, então isso é um caso à parte. Na segunda colocação tem a Áustria que entrou depois, também por conta da Liga das Nações, venceu suas 2 partidas na data FIFA anterior, tem 6 pontos. A Romênia também vem com 6 pontos, Chipre tem 3, San Marino, a nossa querida San Marino, com 0. João, acho que a gente até falou isso, eu lembro, no último podcast, a Bósnia, que foi até uma surpresa, né, sair disparada nesse grupo, eu esperava muito mais da Romênia, mas a Bósnia vence a Romênia fora de casa no começo, mantém essa campanha, né, contra San Marino e também contra o Chipre, e agora chegou a hora do teste, né? Primeiro vencer San Marino, claro, mas vai ter na sexta rodada em casa a Áustria, né? Então a Áustria, que até a gente colocou, como foi falar a primeira vez, mesmo sem a Áustria jogar, é a favorita nesse grupo, é a melhor seleção, mas se a Bósnia quiser continuar surpreendendo o mundo, chocando a realidade, esse jogo em casa contra a Áustria é fundamental, porque a gente lembra, a Áustria tem 2 jogos a menos. Se a Bósnia vence San Marino, claro, a Áustria também, na rodada anterior, vence o Chipre, que é uma coisa bem fatídica de acontecer. Consegue manter uma diferença de 6 pontos para a Áustria, né? Lembrando ainda que a Áustria tem 2 jogos a menos. Na verdade, um jogo, né? Mas enfim, a Áustria está com um jogo a menos, porque a Bósnia já folgou, na real, mas a Bósnia vai folgar de novo depois, né? No retorno. Mas se abre essa distância, quando chegar lá na frente, na última rodada, a Bósnia vai poder jogar por um empate para ir para a Copa. O jogo vai ser na Áustria e tudo mais. É a mesma situação na Noruega, como com a Itália. Então, acho que se a Bósnia quiser continuar com esse sonho de uma vaga direta, tem que vencer esse jogo dentro de casa, além de, claro, ver como que a Romênia vai se comportar. A Romênia que vai encarar aí San Marino também, enfim, na sexta rodada. Não, a Romênia vai encarar o Chipre, perdão. Enfim, a Romênia que tenta briscar ali essa vaguinha na repescagem, mas principalmente acho que esse jogo entre Bósnia e Áustria carrega uma atenção especial para os bósnios, né? Que precisam mostrar um bom desempenho para seguir sonhando com uma vitória, né? Para chegar numa vaga direta de novo na Copa do Mundo. Eu acredito na Bósnia. Mas falando sério, acho que a Romênia perdeu a sua oportunidade, né, no confronto direto. Acho que deu adeus aí essa Copa do Mundo, vai entrar lá naquele quadrinho que, se você não segue o Conte Verde, siga agora nas redes sociais, porque o Salaf faz o quadrinho lá dos eliminados da Copa. Tá ali um meio, sabe, não tá o preto e branco do eliminado, mas não tá a cor inteira, tá um meio termo, 50% ali de eliminação já para nossa querida Romênia. Então, né, acho que já foi o confronto direto, é muito importante, como você falou, no caso da Bósnia e da Áustria. Acho que se a Bósnia consegue arrancar essa vitória contra a Áustria, vai conseguir se colocar. A gente falou no outro grupo lá, não tem chance contra a seleção maior, confronto direto já vai eliminar e tal. Aqui eu acho que a Bósnia chega com mais moral, assim, para conseguir tirar esses 3 pontinhos da Áustria e se colocar na briga pela vaga direta. Não vai ser só pela repescagem. Acho que a Bósnia tem que
almejar isso, não tem que almejar essa segunda vaga, não, tem que almejar a primeira, e eu acho que é possível. Vai ganhar de San Marino, né? San Marino, pelo amor de Deus, vai levar mais uma porrada nesse grupo, e aí vai chegar com moral aí para jogar contra a Áustria. Acho que vai ser um belo de um jogo, porque, né, acho que a Áustria precisa se provar também, né? Precisa falar, opa, cheguei agora, né? Porque esse é o jogo, né, mais importante. Então vamos ver se vai dar certo para a Bósnia conseguir essa vitória, né? Como você falou, né? A Áustria não vai ter folgas, né? E a Bósnia ainda vai ter que folgar mais uma vez, então vai ser complicado aí se não conseguir essa vitória. Mas eu acho que eu estou otimista, estou sentindo otimismo para a vitória da Bósnia contra a Áustria. Espero não estar, né, trazendo azar aí para os bósnios. Eu acho que você focou bem, né? Que a Áustria também tem essa pressão de não vai para a Copa há muito tempo, tem uma geração muito boa, né? Não consegui, não digo que não foi bem na Euro, mas acho que aquela eliminação nas oitavas de final da Euro no ano passado doeu um pouco, porque até mesmo a gente falava que acreditava que a Áustria tinha potencial para ir mais longe, enfim. E acho que é um jogo também determinante nessa questão de moral, né, da Áustria, que tem uma boa seleção. E lembrando que austríacos não costumam se dar bem na Bósnia, né? Se você entendeu a referência histórica. Um abraço, e só digo que o jogo não será em Sarajevo, né? Então acho que a Áustria pode ter um pouquinho mais de calma. O jogo vai acontecer em Zenica. Só para passar a tabela dessa rodada, como já falou, a Áustria pega o Chipre, o San Marino encara a Bósnia no sábado, dia 6, a Romênia folga, e aí na sexta rodada tem Bósnia e Áustria, o grande jogo desse grupo, na terça, dia 9, e o Chipre encara a Romênia. Passamos agora para o Grupo I, que tem a Noruega no estilo bonde do Mengão sem freio, né? No caso, bonde do Haalandinho sem freio, aqui com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Aí vem Israel com 6, a Itália com 3, a Itália que vai ter o Gattuso agora como treinador, né? Ele que assumiu a seleção, né? Enfim. E aí tem a Estônia também com 3 pontos e a Moldávia com 0. João, acho que a Noruega vai folgar numa dessas rodadas. Eu acho que a Itália agora vai ser o Gattuso, estilo de vigarista, no aviãozinho, apontando para o pombo, só que o pombo é a Noruega. Lembrando que a Itália já tomou um pau da Noruega. Então, é ver se a Noruega vacila para a Itália sonhar com essa vaga direta e, claro, não correr risco de tomar uma outra burrada, porque se a Itália conseguir tropeçar de novo, seja com Estônia, que é uma seleção que a gente está bem de olho, né, que é uma seleção que está sendo bem chatinha nessas eliminatórias, já viu ela fazer a Noruega, já fez a Israel sofrer, enfim. Claro, a Itália tem potencial para vencer a Estônia de 5-0, se quiser. Né? Isso pode estar falando bobeira. Mas, seja com a própria Estônia, seja com Israel, até com a Moldávia, né? Porque o jogo anterior, a Itália quase se complicou com a Moldávia. A Moldávia sai na frente, tem um gol anulado, e a Itália vai fazer o primeiro gol só na cara do chapéu do jogo. Enfim, a Itália corre risco até de pinicar essa vaga na repescagem. Enfim, a Itália chega com essa tensão de tentar se manter contra essas seleções mais baixas do grupo, enquanto a Noruega, claro, tem todo o potencial para manter essa campanha com 100% de aproveitamento, mesmo fazendo apenas uma partida nessa rodada. Pois é, acho que a Itália tá começando. Acho que não tá. Eu falei, né, que outra seleção a Romênia tava 50% eliminada, né? Acho que a Itália não tá 50% eliminada porque ela vai para a repescagem, na minha opinião. Acho que ela vai passar aí o país que está em segundo lugar, que eu não quero tecer muitos comentários, só. Mas a Noruega, né, aquela vitória foi o que acabou ali, já sacramentou para mim. Acho que a Noruega é a primeira colocada e não temos mais discussões. Mas, João, a Itália tem 2 jogos a menos, mas ainda assim ela não chega. Ainda assim ela vai ficar para trás porque ela perdeu, né, humilhada para a Noruega. Então acho que não tem condições aí. Acho que a Itália tem que pensar nesse segundo lugar e a pressão vai ser muito grande, né? Então esses jogos que teoricamente são mais simples, né? Você falou, não são seleções, a Moldávia sim, né? Mas a Estônia não é uma seleção boba, a segunda colocada também não é uma seleção boba, então não vai ser uma coisa muito simples não de acontecer, né? Acho que vai ser bem complicado para a Itália com essa pressão. Aí trouxe o Gattuso, que, pelo amor de Deus, Gattuso como treinador não tem nada de
de eficiente aí, né? Não fez nada de muito bom aí como treinador e foi levado para a seleção, né? Para apagar um incêndio ainda, né? Então acho que são coisas que vão complicando e eles conseguiram aumentar o problema. Assim, eu entendo, né, que muita gente não ia querer pegar essa bomba que é essa seleção italiana, né? Vivendo crise, levando 3-0 da Noruega e tudo mais, não ia, né? Muitos treinadores ali, acho que os italianos também não estavam querendo pegar essa bomba, e aí o Gattuso falou, não, eu abraço a seleção, e aí os caras falaram sim, né? O Gattuso disse sim e a Itália acabou dizendo sim também, né? Geralmente não acontece, mas dessa vez alguém da Federação Italiana ouviu o Gattuso falando sim e aceitou. Mas acho que é bem complicado mesmo. Acho que a Itália não, né, eu tô sem perspectivas para a Itália. Acho que vai ser uma classificação para repescagem meio culposa, assim, sem intenção de classificar, de ir para repescagem, mas eles vão porque o resto não colabora aí, então não é uma realidade boa aí para os italianos. Acho que a Itália está tendendo a ficar fora da Copa, na minha humilde opinião aqui, só. Eu acho que vai amargar aí mais um ciclo longe do Mundial por causa disso. Só se der sorte na repescagem, né? Pode ser que dê essa sorte de pegar um adversário mais fraco aí na repescagem, mas na teoria aí não tá muito legal, não. Pois é, vamos ver na prática, vamos ver se alguém bobeia nessa história, né? Só passando a agenda, Moldávia encara Israel, né? Moldávia que não venceu ainda no grupo, e a Itália encara a Estônia. Esse jogo acontece na sexta-feira, dia 5. E na sexta rodada, a Noruega tem tudo para manter o 100% de aproveitamento e manter essa campanha aí, né? Abrindo distância para a Itália e para Israel também, né? Contra a Moldávia. E a Itália pega Israel. Esse jogo vai ser interessante, segunda-feira, dia 8, porque se a Itália empatar isso aqui, meu amigo, esquece. Aí vira loucura. Aí vai ter que brigar com a vaga para repescagem com Israel. Esse jogo acontece na dia 8 e nessa rodada a Estônia, nossa querida Estônia, folga. Vamos para o Grupo J. O Grupo J aqui também está bem animadinho. Tem a Macedônia do Norte liderando com 8 pontos. País de Gales tem 7, a Bélgica tem 4. A Bélgica jogou 2 jogos, Cazaquistão 3. Liechtenstein não tem nada. João, acho que é importante, a Macedônia vai jogar com o Liechtenstein, deve manter a liderança desse grupo, né? Acho que o negócio é ver com o triste desempenho da Bélgica, né? Acredito que a Bélgica vai conseguir ganhar os seus jogos, né? Porque vai encarar Liechtenstein e Cazaquistão, mas precisa mostrar rendimento, porque a última data foi uma tragédia, né? Só não foi uma tragédia porque o De Bruyne salvou, porque tinha empatado com a Macedônia do Norte e estava ganhando de 3-0 do País de Gales, tomou um empate e aí quase tomou a virada, né? João Rai falou que o País de Gales ia virar o jogo e aí ele acabou zicando imensamente porque o De Bruyne foi lá e fez o 4º gol nos acréscimos. Mas tem que mostrar rendimento. São partidas, claro, para a Bélgica vencer, isso não tem dúvida alguma, colar ali, né, com a Macedônia do Norte, porque supondo que as seleções ganhem seus jogos, a Bélgica vai para 10 e a Macedônia do Norte vai ficar com 11. Então a Bélgica tem essa condição ali de tomar na briga, né? Mas principalmente mostrar desempenho nessas partidas que tem a obrigação de vencer, enquanto o País de Gales, que também só joga um jogo, pode se manter na briga, ou seja, a gente pode ter ali as 3 seleções fechando esse grupo com essa ronda com 11, 10, 10, ou seja, vai apertar essa briga bem legal se as seleções mostrarem o desempenho que a gente espera delas, né? Porque eu acredito que nem o Cazaquistão, nem Liechtenstein, que são as seleções que vão jogar 2 vezes além da Bélgica, vão conseguir mostrar muita coisa para nós outros. Exatamente, Sof. Acho que essa disputa vai ser apertada, principalmente porque a Bélgica não está se provando nos seus melhores dias, como você bem comentou, né? Acho que isso vai favorecer para que seja uma briga tripla pela liderança do grupo, né? Com Gales e a Macedônia do Norte seguindo vivos. E como você disse, né? Pela pontuação mesmo, mesmo não dependendo da Bélgica vacilar, ainda vai seguir uma briga apertada, né? Porque ela vai descontar essas partidas que faltam e aí vai ficar uma diferença ainda próxima, né? Então vamos ver aí, né, depois dessa data FIFA como que vai ficar, mas acho que vai seguir bem equilibrado e até por causa das 2 últimas seleções, né? Cazaquistão e Liechtenstein, que são os sacos de pancada, então
sempre vai ter alguém pontuando ali, né? Vai estar jogando contra uma dessas seleções e aí vai conseguir somar um ponto para seguir na briga vivo. Então, acho que esse grupo também vai ser bem interessante de acompanhar. E estou torcendo por tropecinho da Bélgica para ter mais emoção, para ser uma briga mais disputada ainda aí para Macedônia do Norte e Gales seguirem mais vivos ainda, né? Vamos ver o que vai rolar, mas, né, eu acabei zicando aí Gales, peço perdão aí ao país por ter, né, falado que ia virar quando empatou, e aí acabou que o De Bruyne resolveu aparecer e a Bélgica conseguiu somar sua primeira vitória, né? Não os primeiros 3 pontos, mas a primeira vitória aí nas eliminatórias. E, cara, se a Bélgica tropeçar nessa rodada, já dá a viola, a sacola e tudo pro Rudi Garcia, né? Porque, tropeçar nessa rodada... Tá bom que o Cazaquistão, até porque a gente já viu nas eliminatórias da Euro, uma seleção que tem potencial de conseguir, a gente quando joga lá no Cazaquistão, né, que é longe, viagem longa e tudo mais, de roubar pontinhos. Eu não duvido, não seria para mim nenhuma surpresa o jogo de País de Gales terminar empatado. Para País de Gales ia ser horrível, mas eu não duvido. Mas é algo que as seleções que querem almejar ainda mais um grupo tão equilibrado, uma chave tão pareada assim, elas não podem pensar nisso, né? Por exemplo, a Macedônia do Norte já foi lá e já ganhou, né? Que é interessante. Vamos ver principalmente o País de Gales agora nessa rodada. Quinta rodada vai lá enfrentar o Cazaquistão na quinta-feira, dia 4, vai abrir basicamente essa rodada de setembro das eliminatórias europeias, porque esse jogo vai ser às 11 da manhã da quinta, e aí tem Liechtenstein e Bélgica. A Macedônia do Norte folga, inclusive a Macedônia do Norte vai encarar a nossa Arábia Saudita, um amistoso, enquanto folga nas eliminatórias. E aí na sexta rodada tem Macedônia do Norte e Liechtenstein, Bélgica e Cazaquistão, isso no domingo, dia 7. País de Gales, folga. Vamos para o Grupo K. Grupo K que tem a Inglaterra na liderança com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, tranquilinha. A Albânia, no nosso coach Silvinho, está na segunda colocação com 5 pontos, mas folga nessa rodada. A Sérvia tem 4, a Sérvia que veio da Liga das Nações, apenas 2 jogos. A Letônia tem 4 pontos e Andorra não tem nada. João, a Inglaterra, a tendência vai jogar vai jogar os 2 jogos aí, a tendência é que consiga talvez 2 vitórias, né? Vai encarar a Sérvia na Sérvia, que pode ser um jogo mais complicado, mas acho que talvez um grande parâmetro, né, para a Inglaterra nas eliminatórias é encarar a Sérvia, porque se tem alguma chance da Inglaterra não conquistar essa vaga direta, é justamente no jogo contra a Sérvia. E talvez as atuações da Inglaterra não tenham mostrado a gente tão empolgada nessas eliminatórias, né? A Inglaterra venceu a Andorra por 1-0 só, depois foi lá e tomou uma sapecada de Senegal um amistoso, né, enquanto folgava nas eliminatórias. Então acho que tem que dar uma resposta, e esse jogo contra a Sérvia é muito mais importante do que o jogo contra a Andorra para isso, né? Andorra é obrigação da Inglaterra ganhar. Enquanto o Silvinho vai ter que ficar torcendo para a Sérvia dar uma atrapalhada ali contra a Letônia, lembrando que a Albânia empatou com a Letônia, isso pode ser crucial se a Sérvia ganhar da Letônia agora nessa quinta rodada. A tendência é que a Sérvia já alcance a segunda colocação, que é de praxe dela, né? Nesse grupo já entrou depois, mas acho que o grande jogo aí dessa chave é a Sérvia e Inglaterra, para ver se os ingleses, além de mostrar desempenho, conseguem manter essa primeira colocação sem grandes sustos. Pois é, a Inglaterra, quando ganhou, gastou muitas chances, assim, né? Nossa senhora, podia ter sido uma goleada, mas gastou tudo que é chance por displicência em alguns momentos, assim, preciosismos e tal, né? Querendo fazer o gol de um jeito mais bonito, e aí errava e perdia a chance. Bizarro, assim, né? E aí, contra a Sérvia, isso não pode acontecer, né? Se você tem uma chance, você não pode ser preciosista, você tem que fazer o gol, porque ainda mais jogando lá, né? Lá na Sérvia, não vai ser uma tarefa fácil, uma tarefa simples, e vai ser o jogo decisivo. Para mim, acho que se a Inglaterra ganha, já se sacramenta ali com essa primeira colocação. Acho que não vai ter mais problemas não, né? Porque ainda tem adversários que podem complicar, mas, né, na teoria esse é como você disse, né? É o jogo que tanto para a Sérvia quanto para a Inglaterra podem, né, encaminhar bastante a situação de ambos, né? No caso da Sérvia, se perder, aí vai ficar bem, bem complicado para ficar em primeiro. Mas, tirando isso, acho que, né, a Albânia, complicado, porque, né, no jogo direto com a Sérvia não conseguiu, né, a
a vitória poderia ter saído vencedora, e aí isso vai pesar bastante aí para o futuro albanês, né, para tentar essa segunda colocação. Então acho que, né, a Sérvia tem tudo para ficar em segundo. Para mim, né, no momento, eu espero estar errado, né? Espero que o nosso Sir Silvio consiga fazer suas mágicas em campo para a Albânia conseguir reverter esse quadro que ficou mais negativo para ela. Mas, né, a Sérvia é mais favorita aí para essa segunda colocação, e a Inglaterra ficar em primeiro, se classificar mais uma vez aí para a Copa do Mundo com tranquilidade. Lembrando que a Albânia perdeu um pênalti no jogo contra a Sérvia, até sem pra gente falar daquilo que você falou de uma vitória que poderia ter vindo, e acredito que se a Sérvia, acho que o jogo, claro, a Sérvia tem total condição de ganhar da Letônia, mas se a Sérvia vence a Inglaterra, ela não só se coloca na briga por uma vaga direta com a Inglaterra, mas como termina essa data FIFA na liderança do grupo, e com o diferencial que ela não vai folgar mais, né? Então, e a Inglaterra ainda vai folgar de novo. Então, é um ponto interessante a gente ficar de olho nessa briga, esse jogo no Maracanã, né? Como se fala, vai ser bem importante para os sérvios, né? Então, a gente tem na quinta rodada a Letônia encarando a Sérvia, a Inglaterra encarando a Andorra, de jogos no sábado, dia 6, e a nossa Albânia folgando. E na sexta rodada, a Albânia encara a Letônia, no jogo onde o Silvio tem a obrigação da vitória. Sérvia e Inglaterra, esse jogo na terça-feira, dia 9, a Andorra vai folgar. E chegamos no grupo L, para fechar a conta. Grupo L, que tem a Tchequia na liderança, né? A Tchequia com 4 jogos e 3 vitórias, com 9 pontos. Croácia, que estreou muito bem na última data FIFA, já está com 6 pontos ali na cola. Montenegro também tem 6. Ilha Sarvi tem 3. Gibraltar não tem nada. João, a tendência aqui tem um jogo, acho que interessante, pelo que a gente até falou na questão anterior, de Montenegro, que vai encarar a Tchequia em casa. Se Montenegro quiser sonhar com alguma coisa de repescagem, é o jogo para vencer, né? Enfim, e mostrar que tem condição ou não de seguir essa briga, né? Seguir essa bronca, mas principalmente olhar para a Croácia, né? A Croácia que estreou muito bem, e, enfim, vai ter a chance de manter 100% de aproveitamento e terminar essa rodada na liderança do grupo, visto que já tem um saldo de gol de 11, né? Mas goleou Gibraltar. Tá bom, obrigação de todo mundo golear Gibraltar. Quem goleou Gibraltar por 7-0? Só a Croácia. A Tchequia ganhou de 4-0, não é 7. Então, enfim, acho que a Croácia manter essa tendência, né, que a gente espera dela, né? Vai jogar contra a Jasfar e Montenegro. Seria uma surpresa a Croácia tropeçar, mas acho que esse jogo entre Montenegro e Tchequia pode ter um fundinho de pressão justamente por essa questão. Se Montenegro ainda quiser, né, fazer alguma coisa no sentido até de repescagem, não pode perder esse jogo em casa, né? Enfim, como que você vê essa rodada e também a chance de Gibraltar conseguir uma vitória nas duas partidas? Eu não queria trazer essa notícia aí pro pessoal de Gibraltar, mas eles não vão ganhar, né? Mas acho que a Croácia tá bem encaminhada, né? Fez o seu dever de casa aí nas primeiras partidas, né? E eles já jogaram já teve confronto direto com a Tchequia, né? Já, foi justamente o jogo que a gente chamou a atenção, né, na última rodada, que foi que a Croácia ganhou de 5-1 da Tchequia. Isso. Então, eu acho que o confronto que ia definir era esse, o confronto direto entre Croácia e Tchequia, né? E a Croácia ganhou. Então, complica bastante aí para os tchecos para essa primeira colocação, pensando que a Croácia vai encarar adversários mais fracos, né, entre aspas, aí, né? Porque Montenegro ainda é uma seleção um pouco mais com um pouco mais de expressão e que tá jogando um futebol mais interessante, né? Então, tanto que tá com 6 pontos aí, mas acho que a Croácia se encaminhou bem por causa do confronto direto já tendo sido vencido, e com esses jogos a menos ela vai passar, e acho que, né, não tem muita questão aí. E o segundo lugar, acho que Montenegro, igual você falou, né? O jogo da vida de Montenegro aí para conseguir sonhar mais aí com essa repescagem e complicar a vida da Tchequia, né? Então, né, o que parece essa liderança, né, mais não estabelecida, né, mas assim, que possa garantir alguma coisa, pode virar aí um drama para os tchecos se eles vacilarem aí, e Montenegro pode beliscar bem essa segunda vaga, né? Essa vaga da repescagem. Acho que
vai por aí, né? A Croácia não prometia muito, né? Não tava dando expectativas aí pro público, né? Tava na dela e tal, meio, será que vai? Será que não vai? Chegou lá e atropelou nos 2 jogos e falou, estamos aqui, vamos para a Copa do Mundo e, né, não vamos dar chance para ninguém. Então, vamos ver aí se essa segunda rodada, não segunda rodada, né, mas essa segunda, essas 2 partidas, né, essas 2 datas vão confirmar mais ainda aí o que a gente está imaginando. Pois é, acho que o sorteio também poderia ser um pouco a Croácia, né? Se a Croácia caísse num grupo ali mais complicado, ela podia ter um pouquinho mais de drama. Mas acho que até mesmo a atuação contra a Tchequia, né, uma atuação muito convincente, uma goleada contra a seleção que liderava a chave, lidera a chave, né, ainda, mostra que a Croácia realmente está com força, né, que o que a gente falou antes, o de Modric está chamando a atenção dos caras que eles têm que ir na Copa por ele, né, então acho que tá rolando isso e, claro, o Montenegro tem essa chance aí de tentar se manter vivo. Então, passando aqui a 5ª rodada, a Montenegro encara a Tcheca, sexta-feira, dia 5, e as Ilhas Faroe encaram a Croácia. Então, a Croácia vai para o extremo norte. E a Gibraltar não vai perder as 2 partidas dela na rodada. Por quê? Porque não vai jogar 2 vezes, né? Então, é um alento aí para o pessoal de Gibraltar, que vai folgar nessa 5ª rodada e vai ter um amistoso contra a Albânia de Silvinho, inclusive. Né? Vamos ver o que o Silvinho vai fazer com o Gibraltar. E na 6ª rodada, Gibraltar volta para o grande confronto contra as Ilhas Faroe. Esse João Rai não perde por absolutamente nada. E tem Croácia e Montenegro, de jogos na segunda, dia 8, e a Tchequia folga. E é isso, pessoal. Fechamos aí o nosso giro, né, das eliminatórias europeias, que vão começar uma metade do grupo, outra metade já está em andamento, como a gente falou. Ficar de olho, ver se a gente falou muita baboseira ou se tem coisas que vão se confirmar. Meu caro João Rai, agradeço pela sua parceria. Vamos ver se a gente falou muita bobeira, se o que a gente falou aqui vai se desenhar dentro de campo. E, claro, torcer para que tenhamos bons jogos, principalmente aqueles que aparecem com mais equilíbrio, que vai ter aí uma ronda bem legal para te acompanhar. E depois a gente volta aqui, né, para dar o nosso parecer, fazer a repercussão da rodada, fazer o nosso cara crachá, como diria o glorioso porteiro Severino, para ver se a gente errou ou acertou muita coisa. Forte abraço. Um forte abraço, o Gabriel Soaf me quebrou agora com o Severino, mas é isso, muitas expectativas, vamos ver o que se confirma, o que não se confirma, pra gente, né, ver se... Espero que a gente não tenha quebrado tanta cara para essa rodada. É isso, então, um abraço a todos e todas que nos ouviram aí e nos vemos aí na próxima data FIFA europeia. Na próxima não, nessa ainda, João, porque tem a repercussão, não se esqueça, tem que sentar aqui, analisar os resultados e analisar nossas besteiras. Tá certo, pessoal? Agradeço pela audiência de vocês. A gente pede para vocês seguirem nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_. Também, se puder dar uma moral aqui no Spotify, no YouTube, para ficar de olho quando sair mais podcasts. Daqui a pouco tem eliminatória africana, com CACAF, a seleção brasileira, também tudo aquilo que a gente está falando para vocês. Se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente, claro. Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que vai acompanhar todos os jogos eliminatórias europeias, inclusive Gibraltar e as Faroe. Tá bom? Forte abraço, a gente se vê por aí. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.